Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, 14, a partir do versículo 25. Leremos o versículo 25 e 26, mas deixe sua Bíblia aberta, porque continuaremos lendo ao longo da mensagem. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Oremos. Senhor e nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento que nós podemos, de forma livre, abrir a palavra, lê-la, interpretá-la, escutando a Tua voz. Te agradecemos porque estamos em Sua casa e nós temos irmãos aqui que nós podemos abraçar, nós podemos sentir o calor. Obrigado por essa família, Segunda Igreja Batista de Petrópolis. E nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor faça morada aqui nesse lugar, em nossos corações. Que nós possamos escutar a Tua voz, tão somente, unicamente, a Sua voz. Obrigado, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, vocês me perdoem, meu celular está apitando aqui, eu esqueci de botar. Pronto. Lucas 14, a partir do versículo 25, nós vemos Jesus com uma grande multidão. E antes de entrar de fato no texto lido, eu gostaria de revisitar algo que a nossa igreja vem vivendo. Ontem, né, irmã Hélida, a gente estava aqui discipulado é o tema da mensagem hoje, no evangelismo. Ontem nós estávamos aqui à tarde no evangelismo, e aquilo mexeu muito meu coração, porque as criancinhas, a Rebeca, a Sofia, elas estavam de mãos dadas, todas alegres, né? E aí passava alguém na rua: você quer receber uma oração? E aí, ai, que fofinho. Às vezes passava, às vezes entrava para orar. Enquanto o exército de crianças estava ali orando, né, tia Adriana? Né, tia Alexandre? Estava ali orando, aquelas crianças, convidando as pessoas para entrarem nas igrejas. Outros irmãos da igreja estavam tocando violão, cantando, tocando carrom, enfim. E tudo isso para pregar o evangelho. Não só isso, hoje também a gente começa o nosso mês e a campanha de missões estaduais, que também é mais um chamado, o cumprimento do chamado do ID de Jesus, onde nós devemos sair de onde nós estamos, da zona de conforto, para fazer algo, para entregar algo. E parece que a vida do cristão é essa: abrir mão do que tem, abrir mão do que é e se entregar cada vez mais a Jesus. Mas o que eu fico pensando é que às vezes, com tantos eventos da igreja e com tantas coisas que a gente tem para fazer, será que ser cristão significa apenas participar de algumas atividades da igreja, participar do evangelismo, ajudar financeiramente na campanha de missões? Será que ser cristão é apenas vir aqui no domingo de manhã ou à noite na igreja, participar da EBD, tocar um instrumento ou alguma coisa assim? Os irmãos têm a plena convicção de que não. Ser cristão não é apenas vir na igreja, escutar uma boa palavra e, em casa, cantar músicas cristãs, músicas gospel. Ser cristão é muito mais profundo e muito mais sério do que isso. E por isso que a partir desse momento, então, lendo Lucas 14, a partir do versículo 25, surge uma pergunta: o que Jesus quer que nós entendamos sobre ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Eu e você somos discípulos de Cristo? O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida hoje, aqui na Segunda Igreja Batista de Petrópolis, na sua casa, na sua família e no seu trabalho? Nós acabamos de ler no versículo 25, que uma grande multidão acompanhava Jesus. E Jesus, voltando-se para ela, ele disse exatamente que se alguém vem a mim
e ama mais o seu pai, sua mãe, irmão, irmã, ou ama mais a sua própria vida do que o próprio Jesus, esse não pode ser considerado um discípulo de Cristo. Meus irmãos, ele falou isso para pessoas que estavam seguindo ele. Se Jesus estivesse aqui hoje, falando para essa congregação, para mim e para você, será que ele tentaria ensinar para a gente o que é ser um discípulo? O que me mostra muito claramente aqui é que seguir a Jesus não significa ser discípulo de Jesus. Estar perto de Jesus não significa obedecê-lo. Estar na igreja, na IBD, ou no evangelismo, ou qualquer outra coisa, não significa ser um discípulo de Cristo. O que significa então isso? Ser discípulo de Cristo? A primeira resposta que eu entendo é que discipulado e ser discípulo exige amar mais a Cristo do que qualquer outra coisa. E é isso que o versículo 25 fala para a gente. Se você ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher, ele lista tantas coisas aqui. E tia Lu, não é errado amar pai, não é errado amar mãe, óbvio que não. Nosso Deus é um Deus que ama famílias. Então você deve amar, obviamente, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, mas você não pode amá-los mais do que a Deus. Nesse versículo, a palavra aqui que diz, você não pode amar mais, na verdade, a palavra significa odiar. Eu não sei se algum irmão aqui tem alguma versão diferente. Alguém pode, se tiver alguma versão diferente aí, no versículo 26, se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, como é que está a versão de vocês? É isso também? Como é que é? Não aborrecer a seu pai, não aborrecer a sua mãe. Mais alguma versão diferente? Aborrecer aqui é a versão um pouco mais próxima do que a palavra em grego diz. Essa palavra significa odiar. Ou seja, se no versículo 26, se alguém vem a mim e odeia o seu pai, odeia a sua mãe, é basicamente isso que ele está falando. Mas no grego, a palavra odiar, ela não tem a carga que no português tem. Porque o odiar na nossa língua e na nossa mente é aquilo que a gente tem repulsa, é aquilo que a gente tem desprezo. Mas o odiar no grego é simplesmente deixar em segundo plano. Então, quando a gente vai levar a nossa vida e a gente vai entender a importância da nossa vida, a gente precisa colocar o que vem na frente. E entre pai, mãe e Deus, Deus precisa vir na frente. Entre irmãos e Deus, Deus precisa vir à frente. Vocês devem estar achando que isso é muito distante e que isso não tem nada a ver e que eu estou falando aqui. Mas, irmãos, a história de Abraão conta exatamente sobre a história de um homem que poderia ter colocado o filho no lugar de Deus. Porque Abraão, ele recebeu uma promessa de que a partir dele uma grande nação seria gerada. A família dele abençoaria todas as famílias da terra e, além disso, ele teria descendentes que nem poderiam ser contados, mais do que a areia da praia, mais do que as estrelas do mar. Abraão, então, em sua velhice, teve um único filho, e esse único filho foi pedido para que ele entregue ao Senhor como sacrifício. Sabe por quê, meus irmãos? Provavelmente, Abraão colocaria aquele filho no pedestal e adoraria aquele filho mais do que qualquer outra coisa na vida dele. Aquele filho poderia ser um Deus na vida de Abraão, e por isso, Deus pediu para ele: me entregue seu filho, para eu ver se você realmente me ama. E foi exatamente isso que Abraão fez. No livro Deuses Falsos, do Timothy Keller, ele fala exatamente isso no primeiro capítulo, que se nós não entregarmos tudo o que nós temos para Deus, as outras coisas serão os nossos deuses, serão ídolos na nossa vida. E um ídolo pode ser uma coisa boa, se estiver no lugar errado. Um ídolo, eu falei errado aqui, um ídolo é ruim, sempre é ruim. Mas o que eu estou querendo dizer é que um pai, você ama um pai, mas se ele estiver no lugar errado no seu coração, será uma coisa ruim. Deus, ele precisa estar no trono do seu coração, não seu pai, não sua mãe, não seu companheiro ou sua companheira, não seu filho ou sua filha. Só Deus é capaz de estar
no trono do seu coração e completar a sua vida. Quando a gente olha o texto bíblico de Mateus 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. É exatamente a ideia de que no nosso coração só pode existir apenas um Deus, não dois, não três. Porque se amarmos demais duas coisas, certamente desprezaremos uma e amaremos a outra. Jesus, ele não aceita ser dividido, e por isso ele pede exclusividade, meus irmãos. Imaginem uma balança. Aquela balança da justiça, né? Daquela imagem da justiça, onde você bota de um lado e o outro sobe, e você bota do outro. Vocês estão sabendo o que eu estou falando, não sei o nome daquilo. É balança, não é isso? Balança, vocês me entenderam. No nosso coração, quando nós colocamos muitas coisas no nosso coração, a gente acaba perdendo o espaço de Jesus. Mas nessa balança, Jesus, ele precisa estar unicamente no lado do nosso coração. Só ele, mais nada. E ele precisa pesar mais do que todas as outras coisas. Jesus, ele deve pesar infinitamente mais do que qualquer outra coisa em nossa vida, meus irmãos. É como você faz um contrato de trabalho que exige exclusividade. Ou seja, você não pode trabalhar em nenhuma outra empresa, só para a gente. É basicamente o que Jesus pede de nós. Você tem que viver apenas para Ele, e não para mais ninguém, e não para mais nada. E você deve estar falando, ou pensando, mas isso é um absurdo, porque eu não sou pastor, eu não sou discípulo como Paulo, como Pedro, como João, eu não sou missionário de tempo integral. Meus irmãos, todos nós somos. E quando nós assinamos esse contrato aqui nas águas batismais, nós assinamos esse contrato dizendo que a nossa vida agora pertence a só um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo, meus irmãos. Seu coração é um trono, entregue o seu coração a Jesus. O que Jesus quer que nós entendamos sobre o que é um verdadeiro discípulo, nós podemos ver exatamente na vida de todos aqueles apóstolos que abriram mão de tudo o que tinham para seguir a Jesus. A exemplo de Mateus, coletor de impostos, que abriu mão do que tinha simplesmente para correr atrás de Jesus. Pedro, que largou a rede para correr atrás de Jesus. André, que largou a rede para correr atrás de Jesus. Eu e você, meus irmãos, o que abrimos mão para estar atrás de Jesus? A mensagem de hoje pede para que você avalie quem é ou o que ocupa o centro do seu coração, que não é Jesus. Jesus não aceita ser um coadjuvante qualquer, ele é o primeiro ou nada. O discípulo é aquele que se entrega totalmente ao amor de Jesus e à lealdade dele. Seguir a Jesus não é encaixá-lo em sua agenda, mas é entregar a sua agenda a ele. Seguir a Jesus não é encaixá-lo em sua agenda, mas é entregar a sua agenda inteiramente a ele. No versículo 27, nós vamos perceber o que um discípulo também precisa fazer para ser um verdadeiro discípulo de Cristo. No versículo 27 diz assim: e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Voltando um pouco mais, lá no versículo 27 de novo, nós iremos ler que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nesse contexto aqui do primeiro século, a cruz não tem o significado que tem para a gente hoje. Nós vemos a cruz hoje em muitos lugares, na igreja, nos outdoors, nos cordões, mas a cruz hoje significa quase
um símbolo de glamour ou alguma identidade. Mas nesse tempo a cruz tinha um sinal muito ruim. Porque a cruz ela representava o mais alto grau da dor de que alguém poderia sofrer. Então quando Jesus ele fala que você deve seguir a sua cruz, que você deve carregar a sua cruz, e quando ele diz isso para algum discípulo, na verdade ele está falando sobre um símbolo de dor, um símbolo de vergonha, um símbolo de humilhação e de sofrimento público, porque é tudo isso que a cruz significa. Tome a sua cruz e siga-me. Não significa algo bonito, onde nós carregamos no peito com orgulho. Naquele tempo a cruz era algo vergonhoso, era algo doloroso, em que ninguém gostaria de estar perto desta cruz. E quando ele fala que nós precisamos então seguir essa cruz, na verdade, carregar essa cruz para seguir a ele está querendo dizer que nós precisamos aceitar a nossa vida, uma vida de sofrimento aqui no mundo, nesse mundo que jaz no maligno, sofrimento de perseguição religiosa em países perseguidos, uma dor que às vezes nós perdemos um ente querido, a dor de um desemprego, frustrações, doenças, lutos, tantos problemas que nós passamos, tudo isso é a cruz que nós precisamos carregar. Nós precisamos carregar, mas não para um lugar qualquer, seguindo a Cristo. Nós precisamos ter a disposição de enfrentar as dores inevitáveis da existência humana, sem fugir, porque a dor está aqui. Existem muitas formas de se lidar com a dor hoje, e a mais comum delas é fugir. Ou seja, se algo me incomoda, eu vou embora. Se algo me machuca, eu vou sair daqui. Nós estamos acostumados a nos distrair, não é isso? Quando tem alguma coisa chata, quando a aula é chata, quando a mãe está brigando, quando está acontecendo alguma coisa infeliz, o que é que nós fazemos? A gente pega o celular e a gente se desliga completamente do que está distraindo a nossa cabeça, do que está trazendo chateação para a nossa mente. Porque a gente foge daquilo que traz dor, daquilo que traz incômodo para o nosso coração. Mas o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, e o que ele faz para cada cristão vocacionado, é convocar a não deixar a dor de lado e fugir, correr para um lugar onde ninguém vai te ver, ou pelo menos você acha que ninguém vai te ver, mas é assumir a dor que é posta em cima de você, porque Deus é o único capaz de aliviar a cruz que eu e você carregamos. Meus irmãos, uma dor de um luto, ela não passa de um dia para a noite. Dificilmente é a palavra de alguém que resolve o problema. Dificilmente é o abraço de alguém que resolve o problema. Mas Jesus é capaz de resolver esse problema. A dor de um desemprego, Jesus é capaz de resolver a dor desse problema. Qualquer tipo de chateação que você já tenha passado na sua vida, meu irmão, Jesus ele está dizendo: venha, carregue a sua cruz e siga-me. É interessante notar que ele não fala que a sua cruz vai sumir. Ele não fala que ele vai carregar a cruz para você. Não, pelo contrário, Jesus ele carrega a cruz com você. E no livro O Deus Crucificado, tem uma frase que é muito impactante, que diz: a cruz não é apenas o sofrimento do homem. Na cruz, o próprio Deus sofre. O Deus crucificado é o Deus que se solidariza com os crucificados da história, com os que sofrem, com os que carregam suas cruzes. Todos nós, irmãos, precisamos carregar nossas cruzes, assumir nossas responsabilidades diante da nossa vida, entender que as dores nos forjam como pessoa para crescer, para sermos discípulos, para sermos cristãos melhores e assim alcançarmos o caminho da salvação. Nós precisamos assumir as dores que nós sofremos para chegar mais próximos de Cristo. Pense numa pessoa lidando com um luto, perda de alguém amado, uma crise familiar, uma enfermidade,
a luta contra a ansiedade, depressão ou qualquer sofrimento humano, Jesus não rejeita quem sofre. Pelo contrário, Ele convida a carregar a cruz, não como um peso isolado, mas como uma jornada compartilhada. Nós estamos aqui, irmãos, em família. E é muito bonito perceber que quando alguém precisa, a gente se apoia. E a gente se apoia não porque um é melhor que o outro, não porque um tem mais dinheiro que o outro, mas nós nos apoiamos porque lá em João diz que o Senhor nos amou primeiro, e por isso eu posso amar vocês, e vocês podem me amar e se amar. Esse amor que constrange, demonstrado por Jesus lá na cruz, é o mesmo amor que vive hoje, aqui dentro do meu coração e dentro do seu coração. E por isso nós podemos viver em família, unidos, juntos, trabalhando. O Deus que esteve na cruz, Ele conhece a dor que nós carregamos, meus irmãos. Ele conhece a angústia, Ele conhece a nossa lágrima. E qual é a cruz que você tem carregado? Você não precisa carregar essa cruz sozinho. Você não precisa sofrer sozinho. Você não precisa sofrer calado. Jesus, Ele está à sua frente e Ele te convida a carregar a sua cruz, não para você ir sozinho, mas para você ter companhia, para você ir com a igreja do Senhor, representada por Cristo Jesus. Jesus, Ele não promete, meus irmãos, retirar a cruz imediatamente, mas Ele promete caminhar conosco, te fortalecer, te sustentar, te transformar. Ele transforma a sua dor em esperança. Carregar a cruz é viver com coragem, com fé e esperança. O Deus que te chama para carregar a cruz é o Deus que já carregou a cruz por mim e por você. Pastor Wellington, ele sempre costuma falar isso. Ele fala que quem morreu pela igreja foi Jesus. Eu e você não precisamos morrer pela igreja. Então, meus irmãos, vamos caminhar juntos, fortalecidos um com o outro, porque Jesus, Ele nos ajuda a enfrentar esse mundo. O terceiro ponto que nós entendemos a partir desse texto, mostra que o discípulo exige um compromisso perseverante. Não basta apenas começar a obra, não basta apenas começar o processo, é preciso terminar. Em Lucas 14, a partir do versículo 28, até o final, diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o outro rei, primeiro se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz de enviar uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Aqui Jesus, ele conta duas parábolas, uma da torre sendo construída e outra de um rei que está indo para uma batalha. A primeira parábola, onde essa torre está construída, parece que esse homem que idealiza a torre, ele simplesmente começa a construir, para ver onde vai dar. E isso causa um problema, porque parece que o dinheiro chega ao fim e a torre não é terminada. Logo, ele começa um trabalho que não tem fim. Ele começa um trabalho e não termina. Os outros vão rir dele, os outros vão zombar dele. E outra coisa, para que serviu tudo que ele fez? O serviço que ele empenhou? De que adianta? A segunda parábola que Jesus conta nesse momento é a parábola de um rei que está em guerra. E ele tem 10.000 homens a seu favor. O problema é que a guerra, o exército que vem contra ele, tem 20.000 homens. E aí existe o outro grande problema. Se ele não conseguir a tempo mandar um pelotão para pedir paz, certamente ele será derrotado. Porque 20.000 homens contra 10.000 homens,
o destino é certo, o fim é trágico e não tem para onde fugir. Dessas duas parábolas escritas por Jesus, o fim é igual. Parece que o homem ele toma uma atitude impensada, sem saber ou sem planejar, sem sentar, e acaba dando problema. Jesus, ele não quer que nós, como seguidores dele, ele não quer que eu e você sejamos pessoas empolgadas apenas. Pessoas que se empolguem com amigos, colegas, que se empolguem talvez com uma oportunidade de fazer algo diferente e deixe a poeira e a fogueira abaixar, sumir. Jesus, ele escolhe os seus discípulos, sabendo que eles iriam até o final, dando a oportunidade para todos eles se corrigirem, dando a oportunidade para que eles possam novamente olhar para a sua vida e caminhar em direção a Deus sem fim, sabendo que a caminhada até Deus, ela não tem um fim próximo. Ela começa aqui, quando você decide se batizar, quando você decide entregar a sua vida a Cristo, mas ela só termina quando de fato Jesus volta. E como o Ricardo bem disse, Jesus está voltando. Nós vemos isso no estudo de quarta-feira aqui, quando estudamos Apocalipse. Meus irmãos, Jesus está muito próximo. E o fim da nossa jornada como cristãos e como discípulos de Cristo é quando Jesus volta. Não é quando você sai da igreja, não é quando você se aposenta, não é quando você volta para casa. O seu campo missionário é em todo lugar em que você está. E você deve carregar a sua cruz e ser um discípulo de Cristo em todos os lugares. Construir uma torre sem calcular resulta vergonha. Enfrentar um exército maior sem planejamento resulta em derrota. Então, quando eu e você assumimos um compromisso diante de Cristo, nós precisamos estar dispostos a seguir até o fim, custe o que custar. E será que eu e você temos feito isso hoje? Será que diante dos problemas que nós estamos enfrentando hoje na nossa realidade, nós estamos sendo servos de Deus, custe o que custar? Ou quando ninguém vê, quando ninguém nota, a gente não é servo de Deus? Quando estamos no nosso quarto, quando estamos quietos, quando ninguém vê a gente, será que nós continuamos a ser servos de Deus? Numa maratona de 21 quilômetros, ou de 42, ou de 10, dependendo do seu físico, do meu físico, o início é sempre fácil, mas depois chega um momento em que o gás acaba, e que é necessário você correr, não mais pelo gás, mas com o que você não tem. Teve um dia que eu fui levar a minha namorada Júlia em casa, em Itaipava, e eu botei na minha cabeça que eu ia voltar correndo, de Itaipava ao Bingen. São 17 quilômetros. E eu falei, eu vou conseguir, né, tio Eduardo? Eu vou conseguir. E eu saí de Itaipava, foi depois de um jogo do Fluminense, mas 11 horas da noite, e eu comecei a correr, tia, comecei a correr, mas depois de correr muito, eu não tinha nem chegado em Correias ainda, eu tinha corrido muito, tia, não tinha nem chegado em Correias, aí eu continuei correndo muito, eu cheguei na rodoviária de Correias, e não passava, irmãos, não passava, eu posso contar aqui as 2h30 que eu demorei para chegar em casa naquele dia, mas eu digo aos irmãos que teve um momento que eu não aguentava mais, e que eu precisei andar, que eu precisei parar, sentar, orar, pedir forças ao Senhor que me ajudasse a continuar correndo, andando, ou pelo menos me arrastando para chegar ao meu destino. Porque quando a gente se propõe a caminhar sem planejamento, acontece isso. A gente morre no meio do caminho. A gente não tem mais fôlego.
A gente quer desistir. Dá vontade de ligar para alguém e falar, pode me buscar, pedir um Uber, alguma coisa assim. Mas a caminhada cristã, a gente nunca está sozinho. Na caminhada cristã, onde a gente começa a correr em direção a Cristo, em direção ao céu, nós temos uma pessoa que está ao nosso lado a todo momento. E por isso tudo é mais fácil. Então não importa se você é uma criança ou um adolescente, se você é um jovem ou um adulto, se você é um idoso ou se você é quem é, a sua vida e a sua trajetória com Cristo sempre será mais fácil. Porque você não pode correr sozinho. Você não pode correr com as suas próprias pernas. Mas com Jesus ao seu lado, você consegue. O nosso foco não é chegar rápido. O nosso foco não é terminar em primeiro. Mas como diz Paulo em 2 Timóteo, é terminar a carreira e aguardar a fé. Esse é o objetivo de um discípulo de Cristo. Esse é o objetivo de um verdadeiro cristão vocacionado. Assim é a vida de um cristão. E eu preciso perguntar, você tem vivido de forma superficial? Você tem vivido de forma emotiva? Ou você tem de fato se comprometido com Jesus nas coisas que você faz? Para a gente analisar isso normalmente, olhamos o nosso tempo. O que você tem feito no seu tempo? Se você fica 9 horas no seu celular e lendo a Bíblia e orando apenas 5 minutos, tem algo de errado. Se durante o seu trabalho você só pensa em produtividade, se você só pensa em cumprir metas, e você em momento algum pensa e agradece ao Senhor pelo seu trabalho, e pede ajuda ao Senhor para cumprir as metas do seu trabalho, se durante a sua rotina e a sua vida você só pensa no seu filho, em que ele precisa comer, que ele precisa ir para a escola, ele precisa ir para o curso de inglês, ele precisa ir para o balé, para o futebol, para o não sei o quê. Meus irmãos, nada disso tem problema. Não é problema ter um celular, não é problema ter um filho, não é problema ter um emprego, mas essas coisas precisam estar no lugar certo. E nunca, nada disso vai poder ajudar você como Jesus ajuda. Deus não te chamou para uma caminhada ocasional, onde você aciona Deus e Jesus quando precisa ou quando quer. Deus, Ele te chama para um compromisso de toda a vida. A conclusão dessa mensagem, ela se dá nesses 2 últimos versículos de Lucas 14, de 34 a 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. O sal é algo muito importante e que todos nós já conhecemos. Ele não só tempera a comida, mas ele preserva a comida. E o sal naquele tempo era algo muito importante, porque não havia geladeira, não havia qualquer outra coisa do tipo para preservar, ou seja, era muito importante. Não podia se perder sal. Jogar sal fora era um desperdício enorme, porque ele tinha um enorme valor. E quando Jesus ele fala sobre o sal para os seus discípulos, ele está querendo mostrar que mesmo sendo sal, pode ser que esse sal seja inútil. Da mesma forma que um cristão, que se diz cristão, que parece cristão, que aparenta ser cristão, que um dia talvez já tenha sido cristão, se não estiver com sabor, e se não tiver visivelmente, e se não tiver
essencialmente, sendo um cristão, ele também não tem valor. É inútil, não serve para nada, não serve para o solo, não serve nem para adubar alguma coisa, ou seja, não serve nem para ser esterco. Ele é lançado fora, ele é jogado no lixo. Meus irmãos, para sermos discípulos de Cristo, precisamos ter compromisso com Deus. Precisamos dar o primeiro passo em direção ao Senhor e ter a certeza que Ele vai colocar o caminho debaixo dos nossos pés. Ser um discípulo de Cristo é olhar para Jesus em nossa frente, caminhar em direção a Ele e não desistir nunca, mesmo quando as adversidades aparecem. Meus irmãos, ser discípulo não é apenas vir na igreja, mas é viver de forma em que Jesus se alegra com a minha e com a sua vida. O sal pode perder o seu sabor. Eu e você, meus irmãos, nós podemos em algum momento ter perdido a essência da nossa vida. Talvez eu e você em algum momento nos afastamos de Deus, mas hoje é o dia e o momento em que você pode ser restaurado em nome de Jesus. Essa noite pode ser a noite que Deus vai restaurar o sabor da sua vida, como Ele pode restaurar o sal insosso. Ele pode transformar a sua realidade. Basta você assumir esse compromisso de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Enquanto o Ministério de Louvor sobe, eu queria te convidar para fechar o seu olho e fazer uma oração diante de Deus, perguntando a Ele exatamente onde você tem estado, o que você tem feito e quais são as coisas que têm te desviado do caminho do Senhor. Nessa noite em que nós estamos aqui, mais um domingo na igreja, mais um domingo na segunda igreja batista de Petrópolis, atendendo um culto. Você pode voltar para casa como se fosse só mais um culto qualquer. Você pode ir para casa como se você só tivesse saído de casa para encontrar os amigos e voltar, porque amanhã tem trabalho normal, porque amanhã é preciso viver e domingo que vem, quem sabe, a gente volta. Mas hoje pode ser o dia de você entender que você precisa de Cristo e que você precisa tomar uma atitude, um compromisso diante de Deus, pra dentro de mim, olhar para Cristo e seguir. nada encontrarás. Eu não conheço a sua realidade, eu não conheço a sua história, mas eu quero te dar a oportunidade de fazer essa oração, De ser transformado, preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração.